Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, nessa videoaula eu gostaria de fazer as correções, tá, das tarefas da meta 4, lembrando que muitas coisas foram feitas já na explicação dessas tarefas, então eu vou dar uma atenção especial àquilo que é mais difícil e que não foi explicado, tá? De qualquer forma, eu tô deixando toda a correção aqui para vocês, todas as continhas. Então, sugiro que para fazer a conferência das continhas para ver se tá tudo certo, dá uma pausada no vídeo, que daí você consegue ver certinho aqui, tá? Por exemplo, nós começamos lá na página 177, a gente tinha começado com o primeiro exercício, que era a continha de divisão, tá? Lá naquela explicação eu tinha deixado todas as continhas feitas para vocês. De qualquer forma, aqui tá de novo, tá? Então, rapidamente, só para relembrar o que foi feito lá, é continha normal de divisão, só que a diferença é que vai dar resultado com número decimal, tá? Então, 18 dividido por 4 dá 4, daí que dá 16, né? Para 18 sobra 2, aí depois aqui, ó, ficou o zero, porque você abaixou o zero para continuar, né? Que virou 20, daí colocou a vírgula, 20 dividido por 4, 5, e não sobra nada, certo? Tô deixando as demais aqui. Aí depois, na questão 2 também eu já havia explicado para vocês, tá? Mas de qualquer forma eu vou repetir aqui. Aqui dizia o seguinte, que quando você tem uma divisão por 10, por 100, por 1000, enfim, você só faz o deslocamento da vírgula. Então, aqui, ó, de 79,1, por que que virou 7,91? Se é um zero, é um número que você vai deslocar para cá, ó, tá? Então, minha vírgula tá para cá, eu conto um número para cá, para a esquerda, então a vírgula fica aqui no 7,91, tá? De qualquer forma, ó, tô deixando aqui para vocês as respostas, tá? Do exercício. Tinha uma pergunta, né? Aqui. Se na multiplicação de um número na forma decimal por uma potência de 10, deslocamos a vírgula para a direita ou para a esquerda, também já havia feito com vocês, tá? Para a direita, e no caso de uma divisão para a esquerda. Depois, nós tínhamos lá na próxima página falando sobre dízima periódica, né? E aí também, essas continhas aqui eu deixei para vocês lá naquela outra videoaula, né, da meta 4, eu deixei todas as continhas, mas de qualquer forma, como você vai ter que usar uma calculadora para fazer, pode fazer para conferir, daí está certo, tá? Mas aqui dá uma pausada no vídeo, dá uma olhadinha para ver se é isso mesmo que você achou como resultado. Depois, aí na questão 3, também você podia usar a calculadora, né? Que era para você ver perto da onde que tá os números. Então, por exemplo, se eu fizer 51,8 e dividir por 7, dá 7,4. 7,4 tá entre 7 e 8, tá? De qualquer forma, tá aqui as respostas aí para vocês. Depois, na questão 4 também eu tinha explicado o que vocês iriam fazer de conta, mas daí eu não tinha deixado as continhas, né? Eu disse que aqui era uma multiplicação, então aqui, ó, tá feita a multiplicação para vocês. Aqui era uma divisão, de pegar esse número maior e dividir por esse menor. Aqui também era uma multiplicação, tá? Multiplicar os dois aqui. E aqui também era uma multiplicação, né? Que você pegava esses dois números aqui, ó, e multiplicava para achar esse aqui, tá? Vamos pro próximo, então. Aí depois, ao completar os itens, qual relação se pode observar entre a multiplicação e divisão? Daí, já tinha feito também com vocês, de que eram operações inversas, né? Aí depois da imagem lá do supermercado, né? Que era para você verificar, fazer, na verdade, um enunciado, né? De uma questão que envolvesse aqui as informações, né? Aí a sugestão que eu dei para vocês, coloquei aqui, ó, que é qual o preço da unidade do pacote com 4 unidades, né? Que aqui você tem o kit com 4 e aqui você tem o preço por unidade, certo? Depois, gente, daí vinha uma seção lá
falando, né, um texto lá para vocês, e aí esse aqui daí já era uma introdução para poder falar lá da potência, né? Daí próxima tarefa que a gente tinha era lá na 184, tá? Aqui, ó. Nessa daqui, eu lembro que lá no vídeo da explicação eu tinha feito para vocês a letra A e a letra D, tá? Eu tô com outro arquivo aqui, ó, tá? Que eu fiz para vocês a letra B, então, que era 1,5 elevado à terceira, tá? Que é 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, que dá 3,375. E a letra C era a raiz quadrada de 1,96. Transforma em fração, tá? Dois números depois da vírgula, dois zeros no denominador. Aí tirou a raiz de 196, tirou a raiz de 100, ficou 14 sobre 10, divide e ficou 1,4, tá? Raiz quadrada de 196 é 14, porque 14 vezes 14 dá 196, tá? E de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100, certo? Então, vamos voltar lá para... Daí, de qualquer forma, aqui tá a respostinha, tá? Para vocês conferirem. 184. Depois, a gente entrava lá na raiz quadrada, né? Falava um pouquinho da raiz quadrada. Aí, tinha essa daqui, ó, dos quadrados lá para vocês. Eu me lembro que eu tinha feito a letra A, tá? Então, aqui eu deixei as outras, ó, tá? O que seria, na verdade, esse exercício? Você tinha que tirar a raiz quadrada desses números aqui, tá? Então, o que nós fizemos aqui, ó? Raiz quadrada de 13,69. Passei para fração, tá? Dois números depois da vírgula, dois zeros, ficou 37 sobre 10, 3,7, tá? Essa questão aqui, gente, tá? Por que a raiz quadrada de 1.369 é 37? Porque quando você faz 37 vezes 37, tá? Isso aqui dá 1.369, por isso, tá? Aí na letra C a mesma coisa. Dois números depois da vírgula, dois zeros, tá? Tirou a raiz de 676, tá? Por que é 26? Porque 26 vezes 26, isso é igual a 676, tá? E de 100 é 10, porque se você fizer 10 vezes 10 é 100. E a letra D era só tirar a raiz quadrada de 54,76, dois números depois da vírgula, dois zeros no denominador, aí de novo, tá? Por que é 74? Porque 74 vezes 74, isso é igual a 5.476, ok? De qualquer forma, eu deixei aqui, ó, tá? Os resultados aqui para vocês, ó. Aqui no arquivo também, ó, tá? Dá um pause no vídeo se quiser, para você ver certinho aí na tua apostila. Certo, essa daqui, gente, a 3, eu tô deixando aqui a respostinha para vocês, mas eu já havia resolvido esse exercício, tá? Então, para quem não assistiu, eu sugiro que procure lá nas videoaulas da Meta 4, se tiver alguma dificuldade, escreve para mim lá na Iônica que eu te passo o link, tá? Tá explicado já lá, mas de qualquer forma eu deixei a respostinha aqui para vocês. Depois, na questão 4, eu havia feito a letra A naquela explicação. Então, aqui, ó, eu deixei as letras B, C e D, tá? Para vocês. Por exemplo, aqui o que eu fiz? Eu fiz a divisão. Essa divisão que eu fiz aqui, eu fiz ela naquele método mais rápido, tá? Que é o cruzado, fazer 2 vezes 9 e 3 vezes 8. 2 vezes 9, 18 e 3 vezes 8, 24. Isso aqui eu já passei para fração, tá? Ficou 25 sobre 100, porque dois números depois da vírgula, dois zeros. Aí daqui para cá eu tirei a raiz de 25, que é 5, aquela história lá do 5 vezes 5 ser 25, tá? E do 10 vezes 10 ser 100. Aí ficou 5 décimos, tá?
Daí eu multipliquei de cima com de cima, de baixo com de baixo, depois eu só dividi 90 por 240, tá? Deu 0,375. Daí a letra C tinha raiz quadrada, então o que eu fiz primeiro? Tirei essa raiz, tá? Raiz de 9, 3, raiz de 16, 4, ó. 0,2 ao quadrado é 0,2 vezes 0,2, que dá 0,04. Aqui eu multipliquei, tá? Depois de ter multiplicado, ficou 3 vezes 4, 12, 4 vezes 5, 20. Daí, isso aqui eu dividi 12 por 20, que dá 0,6, e somei 0,6 com 0,04, dá 0,64, ok? E depois, na letra D, 5,1 menos. Aí, eu dividi 3 por 5, que deu 0,6, 0,6 a terceira, 2 menos, tirei a raiz quadrada de 1,44, dá 1,2. Passando para cá, 0,6 a terceira deu 0,216. E 2 menos 1,2 dá 0,8. Aí eu fiz primeiro a divisão. 0,216 dividido por 0,8 dá 0,27. Aí eu fiz 5,1 menos 0,27 dá 4,83, tá? Tem as respostinhas lá e aqui tem a resolução. Então, dá uma paradinha no vídeo, confere certinho, vê se você conseguir entender. Certo, daí depois, essa foi a 4. A questão 5 eu havia resolvido também, tá? Já lá na videoaula da meta 4, eu já tinha feito para vocês. Aí a questão 6 eu havia explicado assim que você tinha que calcular aqui o valor e procurar o resultado aqui no quadrinho, né? É uma maneira de você fazer é você pensar assim, o 25, né? Esquece um pouquinho da vírgula, pensa só no 25. Seria 5, mas como você tem uma vírgula aqui, então seria 0,5, né? A raiz tem 0,5 aqui? Tem, ó. Aqui, ó. Tá? Era só isso que era para você fazer, calcular aqui e procurar onde é que estava o resultado aqui. Talvez o mais complicadinho aqui fosse esse aqui, tá? Mas aí, se tiver uma calculadora, você pode fazer 1,125 vezes 1,125. Aí você vai achar um determinado valor lá. Eu acho que vai dar aproximadamente 1,26, alguma coisa assim. Aí, para procurar esse 1,26 aqui, você pega os que estão em frações aqui, ó, e divide. 729 por 576, 7 por 42, 54 por 48, 5 por 18. Vê aquele que mais se aproxima de 1,26, que daí no caso vai ser esse aqui, tá? Questão 7. A questão 7 eu deixei ela quase pronta para vocês, tá? Ficou faltando pouquíssima coisa para fazer. Eram só os resultados finais, mas eu deixei ela montadinha para vocês. Então, eu sugiro que vocês peguem, quem não assistiu, pegue o vídeo lá da Meta 4, que lá eu expliquei tudinho, tá? Esse exercício aqui. Se tiver alguma dificuldade, escreve para mim lá na Iônica que eu te passo o link, tá? Mas, de qualquer forma, tem as respostinhas aqui, ó, pra vocês daí confirmarem, tá? Pra ver se tá certinho. A questão 8 também eu tinha feito pra vocês, tá? Lá naquele vídeo, mas de qualquer forma aqui é o item B. Uma fração decimal, que você vai chegar na resposta de 1/10, tá? Fração decimal é aquela que tem denominador 10, 100, 1000, ok? Então, vamos lá pra frente agora. Tá, daí depois, a próxima tarefa, né, a próxima sessão de tarefa era aquela que falava sobre o preço da gasolina e tudo mais, né? E aí eu havia feito aqui para vocês o que vocês tinham que fazer. Eram umas continhas, tá? Faltava pouca coisa para fazer. Eu nem coloquei aqui, ó, porque eu já tinha explicado lá para vocês. Mas de qualquer forma, ó, tá falando sobre as opções, né, do preço por litro de gasolina, aqui nessa tabela, ó, tá? Tenho 3 preços ali, e daí aqui na pergunta tá dizendo assim, considerando as 3 opções de preço por litro de gasolina de que o proprietário do posto dispunha, calcule quantos reais um consumidor vai gastar ao abastecer 42 litros de gasolina para cada uma dessas opções. Aí você tinha que fazer, tipo, 42 vezes esse valor, 42 vezes esse aqui, 42 vezes esse aqui, tá? Pra ver quanto que ele ia gastar. Daí ia te dar os resultados, ó, deixei aqui, ó.
Considerando as opções, o consumidor vai gastar respectivamente. Daí tem os preços aqui, ó. R$ 192,78, R$ 193,15, R$ 193,20, tá? Qual a diferença de preço entre cada uma das opções? Daí, por exemplo, entre a 1 e a 2, você diminui um do outro, né? 0,37. Entre as opções 1 e 3, né? 0,42, se diminui. E entre as opções 2 e 3, 0,05, tá? Fazer diferença entre esses preços aqui, pegar de 2 em 2. Depois, na B, havia explicado também o que vocês tinham que fazer. O posto de combustíveis que vende 1.300 litros de gasolina por dia, R$ 3,56 o litro. Ele quer saber, vai arrecadar quantos reais ao final de um ano, considerando que o preço não se altere durante esse período. Então, é só você multiplicar, né? Fazer 1.300 vezes 3,56 vezes 365, ó, tá? Você vai achar esse valor aqui. E se fizer 3,57 vezes 1.300 vezes 365, você acha esse valor aqui, certo? Depois, daí tinha uma tabelinha falando para vocês, né, na parte inteira, a parte decimal, de um número e tudo mais. Aí tinha algumas coisas pra gente completar. Um décimo, então, vai ser igual a 0,1 e 0,01 vai ser igual a 1 sobre 100. Aí aqui era só completar o quanto faltava ali na continha. Para multiplicar um número na forma decimal por outro número na forma decimal, desconsideramos as vírgulas e efetuamos o cálculo. Em seguida, acrescentamos a vírgula ao resultado de maneira que ele fique com a mesma quantidade de casas decimais, que é a soma das quantidades de casas decimais dos fatores, né? Só para completar. Daí tá falando da divisão, então aqui é só você colocar aqui, ó, nesse cantinho aqui, que tipo de divisão que você está fazendo aqui, que é essa daqui, né? 2.525 dividido por 500. Aí a potenciação é a multiplicação de vários fatores. 1,3 a terceira. Então, aqui, né, que eu tava falando, 1,3 a terceira, que é 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3. Daí, depois, para calcular a raiz quadrada de um número na forma decimal, assim como nos casos com número natural, é necessário determinar um número positivo que elevado ao quadrado seja igual ao número da raiz, certo? Daí aqui 0,6 ao quadrado é igual a 6 décimos ao quadrado. Aí ao final fica 36 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,36. Aí 0,36 em fração, 36 sobre 100. Lá no finalzinho 6 décimos igual a 0,6. 191, né? Aí lá na 193, fazendo uma retomada, né, de tudo que a gente estudou. Então, eu tenho lá, se você fizer 15 vezes 20 dá 300, aí você calcula o MMC de 15 e 20 dá 60, e o MDC de 15 e 20 dá 5. Aí, a hora que você multiplica os dois, 60 por 5 dá 300. 9 vezes 11 dá 99, fazendo MMC de 9 e 11. Vocês vão achar 99, o MDC dá 1. Aí, a hora que eu faço 99 vezes 1 dá 99. Letra C, 110 vezes 120 dá 3.200. MMC entre 110 e 120 é 1.320. MDC de 110 e 120 é 10, e a hora que multiplica os dois aqui, ó, 13.200. A relação apresentada foi satisfeita em todos os itens, justifique sua resposta, sim, né? Aí eu já tinha até escrito para vocês também, tá? Lá naquela outra videoaula de meta 4, que o produto entre dois números, produto é a multiplicação, tá? Entre dois números e o produto entre o MMC e o MDC desses mesmos números são iguais, né? Aqui, ó, os mesmos valores. Dessa dos cubinhos, né? A fração, que a fração da pilha é composta por cubos amarelos. Total, você tem 8 cubos, 6 são amarelos, 6 oitavos. E por cubos vermelhos, você tem 2, né? Então, de 8, então, são 2 oitavos.
Os cubos amarelos correspondem a qual porcentagem da pilha? É só fazer 6 dividido por 8 dá 0,75. Cubos vermelhos faz 2 dividido por 8, 0,25. Então, os cubos amarelos correspondem a 75% da pilha e os cubos vermelhos correspondem a 25%. Aquele da padaria, né? Os funcionários constataram que 1/5 dos clientes compravam pão. Daí aqui na letra A, se naquele dia foram 250 clientes, é só fazer 1/5 de 250, tá? Que dá 50 clientes. Que fração do total de clientes representa a quantidade de clientes que compram pão e leite, que era aqui o que tem a ver com esse 3/4, né? Então, o que foi feito aqui, né? Por que é 3 sobre 20, né? Porque ele quer saber assim, ó, que fração do total de clientes representa a quantidade de clientes que compravam pão e leite, tá? Esse 1/5 aqui dos clientes compravam pão. E desse 1/5, 3/4 também compravam leite. Então, é fração de fração, né? Que você multiplica as duas daí, 1/5 vezes 3/4, 3 sobre 20. Aí, depois aqui, se um dia entrarem 300 clientes, quantos comprarão pão e não comprarão leite, né? Aí, a gente teve que fazer aquela continha que a gente tirou esse 1/4 daqui, né? Que vem do 3/4. Se 3/4 também compravam leite, né? Era pão e leite, aqueles que só compravam pão e não compravam leite, eu tinha que achar, por exemplo, de 3/4 para um inteiro, falta 1/4, né? Que daí esse outro 1/4 era só dos clientes que compravam pão, né? Daí eu tinha que fazer 1/5 vezes 1/4, que é igual a 1 sobre 20, que dava 15. Então, 15 clientes compravam pão e não compravam leite. E os que compravam pão e leite, né? Esse aqui daí tem a ver com esse aqui, ó, da letra B, que a gente achou a fração, né? Que era 3 sobre 20, tá? Então, eu tinha que fazer 3 sobre 20 de 300. Dividir por 20, multiplicar por 3, que dava 45 clientes, ok? Esse da sequência, né, que eu tinha mostrado para vocês também naquele vídeo, como que achava a constante. Lá naquele vídeo eu peguei, por exemplo, 2 e dividi por 4/3, ou eu posso pegar 4/3 e dividir por 8/9. Ou eu posso pegar 8/9 e dividir por 16 sobre 27, tá? Por que a gente tá fazendo a multiplicação? Porque, aliás, a gente tá fazendo a divisão, né? Porque para achar o próximo termo, né? Eu tenho o primeiro termo, para achar o próximo, eu tô usando sempre multiplicação, então eu uso a operação inversa para achar essa constante, tá? A constante é o valor fixo que permanece invariável. Então, lá naquela minha explicação, eu fiz 2 dividido por 4/3, que deu 3/2. Escreva os próximos 2 termos dessa sequência. Se eu pego 2 e multiplico por 3/2, eu vou achar 3. Se eu pego 3 e multiplico por 3/2, dá 9/2, tá? Depois, lá na página 195, né? Tinha um gráfico lá na 195 e falando sobre uma pesquisa, né? Da cor do uniforme que os alunos utilizariam. Daí tem a preferência aqui. Aqui estava perguntando qual que vai ser, então, né? O resultado dessa pesquisa. O maior valor que deu aqui foi o 27, tá? Por cento, que é o verde. Aí, 27% é 27 dividido por 100, que dá 0,27. Só fazer 0,27 vezes 300, então são 81 votos, tá? A cor verde. Podemos afirmar que mais de 60 alunos escolheram a cor amarela, porque aí eu tinha pedido para vocês acharem, né, quanto que era. 18% é 18 dividido por 100, que dá 0,18. Se eu faço tipo o que eu fiz aqui, só que eu pego 0,18 e multiplico por 300, eu vou achar 54 e não 60. Então, não, né? Pois, de acordo com o gráfico, as informações do enunciado, 54 alunos escolheram a cor amarela. Qual das cores recebeu mais votos, vermelha ou cinza? Quantos votos a mais, tá? Aí eu tinha pedido também para que vocês olhassem no gráfico, o vermelho, por exemplo, é 20%, né? É 20 sobre 100.
né? Você faz lá 20 sobre 100, que dá 0,2. Aí, se você faz 0,2 vezes 300, você acha o da cor vermelha, né? E o cinza é 4%, então é 4 sobre 100, que é 4 sobre 100 é 4 dividido por 100, tá? Que é 0,04. Daí, a hora que você multiplica por 300, você também vai achar o valor, né? Ele quer saber quantos votos a mais, então daí você pega diminui um do outro. O quanto vai dar a mais seria 48 votos a mais, tá? Então, o vermelho, a cor vermelha, ela recebeu 48 votos a mais, né? Do que a cinza. Depois, a 6 era aquela da excursão lá, né? Que eram 40 pessoas, né? Que 2 a cada 5 pessoas eram homens. Responda aos itens. Que porcentagem representa a quantidade de homens que participaram dessa excursão e a de mulheres? Aí eu pedi que vocês podiam fazer, por exemplo, 2 quintos é a mesma coisa que 2 dividido por 5, que é igual a 0,40. Então, a porcentagem 40% representa a quantidade de homens que participaram dessa excursão. E por que mulheres é 60? Porque se 40 é homens, para fechar os 100%, falta 60. Então, e a porcentagem 60% representa a quantidade de mulheres, tá? Quantos homens participaram dessa excursão e quantas mulheres? É só fazer 40% de 40. 40% eu sei que é 0,40. 0,40 vezes 40 dá 16. Se eram 40 pessoas no total, as outras 24 só podem ser mulheres, certo? Depois, na questão 7, tinha algumas expressões numéricas. Eu tinha feito para vocês a letra A. Então, aqui, ó, eu deixei as demais, tá? A B, a C e a D. Eu vou sugerir assim, ó, tá? Chegou aqui no item B, pausa um pouquinho o vídeo, dá uma olhada no que eu fiz aqui, vê se deu para entender. Caso não tenha dado para entender, daí vocês me escrevem, tá? Mesma coisa aqui, ó. A hora que chegar nesse pedacinho, dá um pause no teu vídeo lá, confira ver se você fez certinho, tá? A expressão numérica eu tô deixando aqui para vocês. Como já havia explicado um item A, mas aí se vocês ficarem com dúvida, depois daí vocês me escrevem lá na Iônica, tá? Aí, gente, a 8 que eu tinha feito também já da roda gigante, tá? Seria a letra D, a resposta, ponto P. Esse aqui das frações, eu tinha feito a letra A, vou pegar como exemplo a B aqui. Você contava em quantos, por exemplo, quantos pedaços aqui, né? A minha figura inteira foi dividida, tá? Vamos supor, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pedacinhos aqui, né? Vamos de novo, 1, 2, 3, 4, ó, contando a partir daqui, que senão a gente se perde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, são 15, tá? São 15 pedacinhos, só que aí eu tenho que pensar assim, né? Desses 15, eu tenho 5, né? 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? São 6 que estão pintadinhos, então a minha fração ficaria 6 sobre 15, né? Mas o que acontece? Se eu simplificar esse 6 sobre 15 e dividir em cima e embaixo, esse 6 por 15, escreve lá na tua apostila. 6 sobre 15, se você dividir por 3 em cima e embaixo, você chega em que fração? No 2 quintos, certo? Então, essa é uma fração. E essa aqui, da onde que veio? Bom, agora eu pego só onde tá pintado, são 6, né, que estão pintados. Só que desses 6, 4 que são escuros, por isso que ficou 4 sextos aqui, tá? E eu deixei aqui as demais para vocês, é da mesma forma, tá? Se tiver dúvida, daí depois vocês me perguntam. Esse da fotografia, né, que eu já havia explicado também para vocês, que era só multiplicar as duas frações, mas tá aqui a respostinha, vai dar 1/2. 1/2 ela já simplificada, tá? A questão 11, que vocês tinham que escrever na forma de fração e depois na forma decimal. Por exemplo, 189 centésimos é 189 sobre 100.
Na forma decimal fica 1,89, tá? Essa aqui tinha que comparar, daí eu lembro que eu tinha colocado para vocês esse aqui e esse na forma decimal para ajudar, para ficar mais fácil, tá? De vocês colocarem na ordem crescente, mas de qualquer forma tá aqui, ó. A 13, que era aquela de 150 mulheres, 40% tem filhos, dessas 35% tem filhos do sexo masculino. Daí aqui perguntava quantas mulheres desse grupo têm filhos do sexo masculino. Daí vocês faziam primeiro 40% de 150, que dá 60. Aí dessas 60, você tem que achar 35%, que dava 21, tá? Então, desse grupo, 21 mulheres têm filhos do sexo masculino. Escreva na forma decimal a porcentagem de mulheres que têm filhos do sexo masculino em relação a todo o grupo. Aí tinha que fazer aquela que é porcentagem de porcentagem, que era tipo 40% com 35%, passar em decimal e multiplicar as duas, tá? Então dá 0,14, que daí isso em porcentagem é como se fosse 14%, tá? A questão 14, que era para vocês criarem um probleminha, né? Utilizando essa imagem da sugestão que eu dei para vocês calcule a multiplicação entre as duas frações que representam as partes destacadas da figura. E daí eu tinha colocado também para vocês as frações, tá? A questão 15 eu tinha resolvido ela inteirinha, tá? Já para vocês lá no outro vídeo, mas de qualquer forma as respostas, ó, a continha tá aqui e as respostas também, tá? Aí dá uma paradinha no vídeo para você corrigir. Daí a questão 16 era para escrever um problema, né? Para você utilizando as informações daqui. Daí a sugestão que eu dei foi assim: ao pagar 6 litros de etanol e 3 litros de gasolina com as cédulas indicadas, quanto uma pessoa receberá de troco? Né? Era só para você criar lá o probleminha. E a 17 havia feito também: quantos metros de tela no mínimo são necessários para cercar um galinheiro com forma de quadrado e a área igual a 380,25 metros quadrados. Era só achar a raiz quadrada, tá? Lá no outro vídeo também eu tinha feito bem mais detalhado, mas de qualquer forma tá aqui para vocês, tá? Tem ali como que acha a raiz e por que que multiplica por 4, né? Que eu havia explicado para vocês que era um quadrado, então a gente tem que contar os 4 lados, ok? Pessoal, então é isso, eu sei que a correção, tá? Não dá para fazer como a gente faz em sala, bem detalhadinho, que senão o vídeo fica muito longo, tá? Mas se você tiver dúvida, dê uma olhada nos vídeos da Meta 4, tá? Que lá naquelas explicações que eu fiz dessas tarefas, sempre eu pego um ou outro exercício para resolver. Então, boa parte já estava resolvido lá, por isso que eu não tô repetindo aqui, tá bem? Então é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês e bons estudos!